Hoje eu vou falar para vocês sobre a culpa. Por que a gente se sente culpado? De onde vem a culpa? Como se forma a culpa? Às vezes parece muito óbvio que a gente se sinta culpado, porque a gente vem de uma tradição que nos ensina desde muito cedo que nós somos maus, que nós somos pecadores, que nós muito frequentemente escolhemos coisas contrariando o desejo, a vontade do nosso Criador Supremo. Nós muitas vezes escolhemos coisas contra a moral estabelecida. Nós somos maus e pecadores porque temos muitos desejos e fantasias o tempo todo que são contra a vontade do nosso Criador, que são contra a moral social estabelecida. Por isso, por causa desse monte de desejos e fantasias que nós temos, que são disruptivos, subversivos, fora da moral social estabelecida, maus e egoístas, como a gente costuma dizer. Então a gente é mau, a gente é egoísta, e por isso a gente se sente culpado, porque somos pessoas muito ruins. Mas será que isso se sustenta? Os caras que realmente entenderam o fenômeno da culpa de uma maneira totalmente contra tudo que se costuma acreditar sobre a culpa e de uma maneira muito minuciosa, com uma sutileza psicológica muito grande, foram o Nietzsche e o Freud. O Freud observa o seguinte, lá no capítulo 6 do Mal-Estar na Civilização, que trata justamente sobre culpa e má consciência. Ele pega o seguinte fenômeno, que ele acha muito curioso. Ele diz, na análise, acabei observando na análise, que é muito mais comum que as pessoas que mais se torturem com a culpa não são aquelas que têm um monte de feitos agressivos, mirabolantes, coisas totalmente fora do padrão social, pessoas que fazem muitas coisas para machucar as outras, para agredir as outras. Aquelas pessoas mais agressivas, mais expansivas nesse sentido agressivo, em geral não são muito consumidas pela culpa, Então ele começa a ver, então parece que não tem uma correspondência assim tão clara quanto a gente imagina entre atos violentos considerados maus e atos egoístas e a culpa. Ele observa justamente o seguinte, aquelas pessoas que mais parecem se torturar com o veneno da culpa, que ficam sempre assim se torturando com esse tipo de raciocínio, porque eu não devia ter feito isso, porque eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu sou uma pessoa muito inferior, porque eu sou uma pessoa muito má, por que eu agi assim, por que eu não agi melhor, e que fica nesse exercício torturante, nesse movimento de autotortura, que é a culpa. As pessoas que mais se torturam com a culpa tendem a ser justamente aquelas pessoas mais boazinhas, aquelas pessoas mais doces, aquelas pessoas que não matam nem uma mosca, aquelas pessoas que tratam todo mundo muito bem, aquelas pessoas que procuram agradar todo mundo o tempo todo, aquelas pessoas que deixam de falar as coisas na hora, aquelas pessoas que deixam de reagir, que acham que vão machucar o outro, aquelas pessoas que quando alguém pisa no pé delas, elas pedem desculpa. São essas as pessoas que são mais torturadas pela culpa, pelo veneno corrosivo da culpa. Ele se pergunta, mas qual é a lógica disso? Como é que uma pessoa que não tem no seu currículo uma série de atos maus, violentos e egoístas é torturada pela culpa, enquanto é muito frequente que outras pessoas que tenham no seu currículo vários atos assim que são considerados agressivos, maus, egoístas, não pareçam se importar tanto com isso, assim, no sentido de culpa, pelo menos. E aí, para responder esse enigma, para investigar esse enigma, o Freud vai buscar inspiração, embora não declare, lá numa obra do Nietzsche chamada A Genealogia da Moral. A grande sacada do Nietzsche na Genealogia da Moral é justamente a psicologia do bonzinho, E justamente uma coisa que ele saca de mais importante é que a culpa e a má consciência, essa autotortura psíquica que fica lá nos martirizando por dentro, por que fizemos isso, por que não fizemos aquilo, por que falamos isso, por que não falamos aquilo, blá, 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 que é uma espécie de autotortura, e diz, isso não tem a ver com o comportamento violento e agressivo. Ele diz, pelo contrário, isso surge na história humana, ele faz todo um trabalho lá de levantamento histórico, genealógico, como ele diz. Isso está muito mais ligado na história humana a um momento em que a gente justamente é reprimido socialmente a um tal ponto em que não mais podemos extravasar nossos desejos e fantasias de agressividade e de violência. Então, uma vez que se organiza uma estrutura social que estabelece normas e leis garantidas por poderes policiais e por lideranças que têm um poder policial ao seu lado, quer dizer, uma vez que se estabelece a repressão das pulsões violentas, agressivas, egoístas,
justamente aí é que começa a surgir na espécie o fenômeno da culpa e da má consciência. E como que isso funciona? Diz o Nietzsche, uma vez reprimida, a vontade de poder, né, que é como Nietzsche chama, a força que move o nível mais fundamental da nossa mente, a vontade de poder, uma vez que a vontade de poder é reprimida socialmente e declarada crime, declarada pecado, declarada algo ruim, algo contra a natureza, algo contra a moral estabelecida, uma vez que a vontade de poder é reprimida, não podendo ir para fora, não podendo se externar em relação a outras pessoas, em relação ao mundo exterior, o que ela faz? Ela volta para dentro. É como se ela batesse numa parede, não posso ir para fora, mas esse bater na parede não para ela, né? Porque a vontade de poder é uma força que quer se expressar. Uma vez que ela bate na parede, ela volta para dentro, ela procura um caminho alternativo. Não pode ir para fora, vem para dentro. E ela volta contra o próprio aparelho psíquico. Ela se volta contra nós mesmos. E aí o que ela faz? Ela começa a nos carcomer por dentro, começa a nos corroer por dentro, justamente nesse exercício que é de uma autoagressividade, uma autoagressão que é fantasiado com a coisa da culpa e da má consciência. O que são a culpa e a má consciência? A vontade de poder que não pode mais se externar, que retorna para dentro e vai escavando labirintos no nosso peito, vai nos aprofundando e vai corroendo e carcomendo as nossas entranhas psíquicas com esses exercícios autotorturantes que é esse ficar assim o tempo todo. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. Às vezes tem uma conversa com a pessoa, aí a pessoa te agride na conversa. E você não responde, fica ali, não posso responder, essa pessoa é uma pessoa que eu respeito muito, não sei o que, uma coisa do tipo, ou então não quero criar problema, aí não fala nada. O que acontece depois? Você passa 3, 4 dias conversando com aquela pessoa na sua cabeça. Aí dá todas as respostas que não deu, aí fantasia que ela respondeu isso, você respondeu aquilo, você falou isso, ela falou aquilo, e aí fica voltando nisso na sua cabeça, porque eu devia ter falado, porque eu devia ter feito, ou eu não devia ter feito, não... Autotortura. Aquela energia agressiva que não foi para fora na hora, não reagiu na hora, voltou para dentro e ficou corroendo suas próprias entranhas psíquicas por dias. Isso, claro, por dias nessa situação boba, mas é um negócio que acontece com a gente a vida inteira. Assim, é muito comum que muitas pessoas passem vidas inteiras corroídas por dentro pela culpa e pela má consciência, simplesmente porque se permitiram acreditar demasiado na repressão que dizia que a vontade de poder, que os desejos e fantasias egoístas, que a própria energia agressiva é uma coisa pecaminosa, uma coisa ruim por natureza, então nós somos maus, então nós somos ruins, logo devemos sofrer as consequências de sermos tão maus e tão ruins, e aí que está, nesse sofrer as consequências, a gente mesmo já começa a se castigar. A gente merece sofrer as consciências simplesmente por ter tido desejos e fantasias agressivos, violentos ou egoístas. Aí o Freud, né, muito inspirado no Nietzsche, diante desse enigma de ver que lá no consultório uma pessoa que parecia super agressiva tinha, claro, vários outros problemas, porque quando a gente também fica numa de extravasar nossa agressividade, não, você é agressivo, não sei o que acontece? A realidade bate de frente, a realidade revida. Então, assim, se eu não vou extravasar minha agressividade, vou dar um soco na parede. A parede é um dado de realidade, ela revida, eu quebro minha mão. Então, às vezes é melhor, não, peraí, deixa eu respirar, não vou fazer isso agora, porque não é o momento, não é tranquilo, vai ter consequências ruins. Então, é muito comum que as pessoas mais agressivas sofram muito mais com a realidade, né? Porque a realidade fica contra-atacando, fechando portas, revidando. E por outro lado, ele encontra no consultório as pessoas que são super doces, super boazinhas, super tranquilas, que não fazem mal a ninguém, super torturadas pela culpa. Então, para pensar esse enigma, ele vai lá no Nietzsche da genealogia da moral e ele chega a uma conclusão muito parecida. Ele diz o seguinte, né? No nível mais fundamental da mente, o que há são pulsões sexuais e pulsões de morte. São pulsões, portanto, que querem o próprio prazer, o próprio gozo, pulsões egoístas, né? Que querem o próprio gozo, o meu gozo acima dos outros.
né? A pulsão diria até assim, o meu gozo acima de tudo, até mesmo desse cara que eu porto comigo, né? Que eu carrego comigo, né? Tanto que ela coloca a própria conservação biológica do corpo em risco, muitas vezes, porque ela quer prazer, né? As pulsões que nos movem no nível mais fundamental da nossa mente querem prazer, querem gozo. Então, uma vez que a gente vive numa sociedade moralista, que condena os prazeres, que condena os desejos corporais, que condena as fantasias egoístas, que condena as fantasias sexuais, que condena as fantasias agressivas como pecados, como ruins, como terríveis, como crimes morais contra a ordem do universo, a gente passa a ter uma educação repressiva que vai atuar, ao invés de atuar no esclarecimento, digamos assim, de, olha, isso faz parte da mente, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não, a educação é repressiva, diz isso não pode, isso é ruim, isso é errado, isso é feio, isso é terrível. Logo, uma educação repressiva faz com que a gente comece a acreditar, né, o aparelho comece a acreditar que essas pulsões que fazem parte, estão até no nível mais fundamental da nossa mente, não podem se expressar, não podem se externar de maneira nenhuma. O que acontece? Elas voltam para dentro, diz o Freud, especialmente as pulsões agressivas voltam para dentro, e elas se encastelam, elas constroem uma fortificação para elas, que é o que o Freud chama de superego. Um dos conceitos mais maltratados do Freud, que eu já tenha visto por aí, é o de superego. Frequentemente você vê, né, a ideia de que o superego tem um compromisso com a moralidade, que o superego é o responsável pelo nosso senso moral, pelo nosso senso de moralidade. Isso é totalmente equivocado, totalmente errado, né? Assim, porque como é que um cara como Freud, que diz que no nível mais fundamental da mente o que há são pulsões exigindo prazer para si mesmas, como é que ele vai dizer que existe também na mente uma função que é a função da moralidade? A moralidade é uma imposição social, né, que vem de fora para dentro como repressão. Não é uma coisa que está na mente. Tanto é que se você observar em tempos e lugares diferentes, você encontra vários registros diferentes de moralidade. Você vai encontrar, há tempos atrás na Índia, a ideia moral de que quando o marido morria, a esposa tinha que ser cremada junto com ele. Você aceitaria isso hoje, nesse lugar, nesse tempo? Não, você encontra como base da moral que uma pessoa que cometeu um crime tem que ser queimada em praça pública, né, pela própria instituição religiosa vigente no período. Você aceitaria hoje que se queimasse pessoas em praça? Bom, muita gente aceitaria, né? Mas assim, digamos que não faz parte ainda, pode ser que volte daqui a algum tempo. A gente está caminhando aí a passos largos para uma teocracia, né? Mas por enquanto a teocracia não se instala, não é aceitável queimar pessoas em praça pública, né? Tanto que quando a Judith Butler esteve aí, os fanáticos religiosos queimaram uma boneca dela. Aí eu lembrei da frase do Freud, quando queimaram os livros dele em praça pública, lá na Alemanha nazista, em Frankfurt, né? Aquela grande queima de livros de pensadores judeus. Ele diz assim, bom, ainda bem que a humanidade evoluiu a tal ponto que agora eles queimam só os livros, não queimam o autor dos livros, que era o que acontecia um tempo atrás. Fato, pelo menos agora queimam boneca da Judith Butler e não a própria Judith Butler. Então o que é o superego? O superego não tem um compromisso com a moralidade, não existe a moralidade, uma moralidade que se aplique a toda a espécie. É uma ilusão, né? Assim, o compromisso do superego, ou o que é o superego, é o seguinte: as pulsões agressivas reprimidas, as pulsões egoístas e agressivas reprimidas, né, não tendo como se externar, como diz o Freud, a pulsão é força constante, então ela não para porque foi reprimida, né? A repressão não é assim, reprimiu, acabou a pulsão. Não, é igual à força de uma represa, né? De um rio numa represa. Faz a represa, o rio vai continuar insistindo. Se só deixar a represa lá, ele vai estourar a represa. Você tem que construir caminhos alternativos para escoar a água, tem que fazer a manutenção constante da represa. A mesma coisa com a repressão que recai sobre uma pulsão. Ela não para a pulsão, não faz a pulsão parar nem sumir. A pulsão continua lá insistindo. Esse que é o inferno da vida psíquica, né? Que a pulsão continua insistindo. Então, uma vez que são reprimidas as pulsões egoístas, agressivas, elas voltam para dentro do próprio aparelho psíquico. E não podendo se externar nos outros e na realidade, ela começa a se expressar, a se exercer
por dentro do próprio aparelho psíquico, começam a se descarregar no próprio aparelho psíquico. Para isso elas criam, né, assim, uma fortaleza para elas, uma cidadela, como diz o Freud para elas, que é o superego. E logo, o compromisso do superego, que é justamente essa instância, aí sim, que fica assim julgando, né, essa coisa do auto-julgamento, da autocensura, da autocondenação. O que o superego faz com a gente? O superego fica assim, estabelecendo ideais de perfeição aos quais a gente teria que corresponder, estabelecendo autoimagens às quais a gente teria que corresponder, estabelecendo projeções assim, o que os outros esperam de nós num nível super elevado que a gente fica tentando corresponder. Não preciso corresponder a essa imagem que eu tenho que passar, preciso corresponder a isso que os outros esperam de mim. O superego instala esses deveres, né? A gente deve, fica sempre devendo, né? Quando a gente acha que tem um dever, eu tenho o dever de me equiparar a essa autoimagem que foi construída para mim. Eu tenho o dever de corresponder àquilo que os outros esperam de mim o tempo todo. Quando você acha que tem o dever, você está sempre em dívida. Então está sempre endividado psiquicamente. E aí fica se auto-torturando com vários exercícios, né, que são o quê? O que são esses exercícios e por que eles são uma auto-tortura? Porque eles são expressão das suas próprias pulsões agressivas, que voltaram para dentro de você e que agora estão se exercendo agressivamente contra você mesmo. E aí gera aquele tipo de exercício que é: eu vou para tal lugar, será que eu me visto assim? Será que eu vou aparecer assim? O que as pessoas vão achar de mim? O que eu falei, o que eu não falei? Aí eu tive lá, por que eu falei desse jeito? Por que eu agi daquela forma? Por que eu não agi de forma diferente? E se eu tivesse feito tal coisa, será que o resultado teria sido diferente? Se eu tivesse falado com fulano, será que ele teria falado de volta? Aí começa a imaginar a conversa, e foi assim, você falou isso, e ele falou aquilo. Não, mas você não devia ter falado isso, mas não devia ter feito isso. Mas e se eu fizer tal coisa, se eu não fizer... Esse exercício autotorturante, que fica o tempo todo nos julgando, nos condenando, nos massacrando, nos martirizando, nos castigando por simplesmente termos desejos egoístas, agressivos e sexuais que são reprimidos pela sociedade. Que entram em contradição com a realidade, que entram em contradição com a moral social estabelecida, que entram em contradição com a nossa própria autoimagem que se construiu para nós. Tá? Então o compromisso do superego não é com a moralidade. O compromisso do superego é com as pulsões agressivas que, não podendo ir para fora, voltaram para dentro e agora estão nos corroendo por dentro. Então essa é a origem da culpa. Não é porque a gente fez um monte de coisa errada. É simplesmente porque a gente deseja um monte de coisa egoísta, um monte de coisa que não tem a ver com a moral social estabelecida. Faz parte. Os nossos desejos são assim. São desejos de poder, são desejos de prazer. E com toda a violência e agressividade que poderes e prazeres envolvem. Isso faz parte de nós somos assim. E aí que tá, isso não é errado, isso não é pecado. Só é assim. E aí você pode perguntar, mas então qual é a solução? É todo mundo sair aí se agredindo, todo mundo sair se violentando, todo mundo sair dando livre expressão às suas pulsões sexuais e agressivas e etc? Não. Não é disso que se trata no Nietzsche, no Freud, não é disso que se trata no entendimento inteligente do aparelho psíquico. Qual é a proposta? A proposta é algo que fica no meio termo entre o dar livre expressão e o reprimir. Por quê? Porque o dar livre expressão não adianta, porque a realidade vai cobrar o preço o tempo todo. Você quer se exprimir do jeito que quer na realidade? Tudo bem. Quer exprimir todos os seus desejos de poder e de prazer na realidade? Tudo bem, vai lá, mas a realidade vai cobrar um preço. E a realidade vai te fazer pagar o preço. As circunstâncias vão te fazer pagar o preço. Como exemplo da parede que eu dei. Quer agredir a parede, dar um soco nela? Seja feliz, mas ela vai cobrar o preço imediatamente, vai quebrar sua mão. Entende? E assim é com todas as circunstâncias da realidade. Por outro lado, reprimir, a mera repressão, gera um efeito terrível. Geram efeitos terríveis, entre eles um dos mais cruéis é esse, a formação de um superego rígido, autoritário, que fica nos colocando numa relação abusiva com nós mesmos. A gente fala muito da relação abusiva entre pessoas, mas existe aquela relação abusiva que é da gente com a gente mesmo.
quando se forma um superego super rígido, super autoritário, que fica o tempo todo nos julgando, nos condenando e nos martirizando, dizendo que a gente não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, ou deve fazer isso, ou deveria fazer assim, o tempo todo. Então a saída, que não é bem uma saída, mas é um exercício, né? O exercício todo é assim: ao invés de reprimir, investir no conhecimento de si mesmo. O que se passa na minha própria mente? Quais são os desejos e fantasias que me movem, que me comovem? Especialmente aqueles que não fazem parte, né, da moral social estabelecida. Quais são esses desejos? Há aqui desejos sexuais, fantasias sexuais, desejos agressivos, fantasias agressivas. Vamos primeiro ver que eles estão lá, né? Sermos capazes de saber que eles estão aqui com a gente. E, em segundo lugar, aprender a lidar da maneira mais inteligente possível justamente com esses desejos e fantasias que a moral social não aceita. Como é que se lida com eles da maneira mais inteligente possível? Canalizando eles para atividades que possam ser bacanas e produtivas e interessantes para nós. Por exemplo, a arte. Na arte cabe tudo. Você pode escrever um livro, uma poesia, fazer um filme, uma série, um desenho que expresse todo tipo de pulsão sexual, todo tipo de pulsão agressiva, todo tipo de pulsão egoísta, sem ter que bater de frente com a parede da realidade. A arte te permite uma livre criatividade, né? E os impulsos mais fundamentais da mente, né? Essas forças mais viscerais do nosso corpo e da nossa mente, são muito importantes para fazer uma arte que tenha um impacto, sabe? Uma arte que seja vital, uma arte que seja assim, visceral, e que as pessoas sentem que tem alguma coisa a mais, que tem carne naquela arte, que tem vísceras, que tem sangue. Não é uma arte assim que o cara fez com um compromissozinho com o teatro social estabelecido. Entende? O esporte acolhe essas pulsões, né, de todo tipo, e vão ali se expressar naquela lida com o próprio corpo, com a própria mente que o esporte envolve, uma atividade física envolve. O trabalho intelectual. No trabalho intelectual, as pulsões são muito importantes, né? Quais são as coisas que te dão assim raiva, que você detesta e que quer expressar, né? Pô, bota no trabalho intelectual, escreve um livro. Às vezes o livro é escrito de uma maneira assim super bonita, super sublime, mas tem lá assim raivas, ódios que você quer expressar. Tem lá coisas que te incomodaram muito na vida que você quer expressar. Tem lá pulsões sexuais que você quer expressar. Tem lá pulsões egoístas que você quer expressar, entende? Mas vai expressar de uma maneira assim, sublimada, né? Por isso que o Freud fala na sublimação. E aí vai conseguir lidar muito melhor do que com a mera repressão, entende? Porque a repressão não elimina o desejo, faz com que ele volte para dentro e fique corroendo a gente. A gente fica meio que assim entre a cruz e a espada, porque nós somos acometidos e inquietados por esses desejos pulsionais que ficam exigindo prazer e gozo. Se a gente vai extravasar tudo isso na realidade, a realidade bate de frente, cobra o preço e revida na hora. Se a gente aceita muito, acredita muito na repressão, de que esses desejos nossos, essas fantasias nossas são muito ruins, pecaminosas e criminosas e não sei o quê, elas voltam para dentro e começam a nos corroer por dentro. Então o jeito é fazer o exercício, cara. O exercício que é o exercício de uma vida, de encontrar esse meio do caminho. Que é assim, ver que essas pulsões e fantasias estão aqui com a gente, entender qual é o jogo da realidade para não ficar batendo de frente toda hora. Então muitas vezes sim, jogar o jogo da realidade, fazer o jogo do teatro social, encontrar, cumprimentar, participar da cena, ler o script direitinho. Não precisa acreditar naquelas repressões que estão em jogo ali no teatro social, senão você se ferra. Mas se acreditar nas repressões, aí as pulsões ficam reprimidas e começam a voltar para dentro e nos corroer por dentro. Então é ver que elas estão lá e aprender a jogar com elas, né? Aprender a canalizá-las para atividades que sejam criativas, que sejam produtivas, que sejam interessantes para nós, né? Que nos deem justamente prazer, que nos deem justamente gosto de estar ali fazendo. E as 3 maneiras que eu vejo, que me parecem mais interessantes, deve ter outras, descubra a sua, se você não se identifica nessas 3. Mas as 3 maneiras mais interessantes que eu vejo são a arte, o esporte e o trabalho intelectual. Por exemplo,